Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Sala de Casa. Meu nome é Leila. Eu sou o Douglas. E hoje estamos aqui para compartilhar com vocês mais um conteúdo sobre relacionamento para te ajudar nessa jornada da preparação do casamento através de conteúdos a partir da visão sistêmica familiar. O último que a gente fez foi a partir da visão jurídica. Então, se você não viu ainda, corre lá para ver e saber mais um pouquinho se casamento realmente é só uma questão de burocracia. Mas o nosso tema de hoje é... Teus sinais me confundem na cabeça, os pés, mas por dentro te devoro. O tema de hoje é não ignore sinais. O que você tem ignorado no seu relacionamento, no seu namoro, no seu noivado? Sabe aquela pulguinha que fica atrás da orelha, um incômodozinho de leve, lá no seu relacionamento que você olha para o seu parceiro, para sua parceira e percebe que tem algo que te incomoda, às vezes você nem sabe muito bem o que é, algum comportamento, alguma forma de falar, mas você tem escolhido ignorar e passado, por cima, como que se diz, passado panos quentes. Até porque ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito. A gente vai falar em cima disso quais sinais que podem e os que não podem ser ignorados, que pra gente são graves e acarretam grandes prejuízos no casamento. E como a gente está aqui para te preparar para o seu casamento, não poderíamos deixar de falar desse tema. Até porque, gente, o que a gente percebe é que os problemas que aparecem no futuro no relacionamento normalmente não são de coisas que a pessoa nunca imaginou. São de questões que ela viu, mas escolheu ignorar. Fala, depois isso melhora, depois isso passa e a gente vai falar melhor disso. Então, Douglas, por exemplo, o namorado, a namorada que é grosseiro, que trata mal, Dá patada. A pessoa, coice, cavalinho na tela. E a pessoa dá aquela, não, é que hoje ele tá estressado, hoje ela não tá bem. Aquele rapaz que é super simpático com todas as meninas, sempre muito agradável. O cara é um gentleman com a mulher dos outros, com outras mulheres. Até às vezes é com você também, mas é com todo mundo. Então, assim, tá sempre abraçando todo mundo, trocando olhares. Você já pegou algum olhar que te fez mal, mas você não teve coragem. Bem. E você não teve coragem de compartilhar, de falar sobre isso, de perguntar o que estava acontecendo. Você talvez já viu sua namorada ali no WhatsApp escondido, meio trocando mensagem, apagando conteúdo, sabe? Um negócio meio confuso. Aquela menina que só vive estressada, não porque tá passando por um problema de provas, daqui a pouco não, porque tá passando por um problema. Depois tá na TPM. Tá sempre, mas a menina nunca tá bem, tem sempre alguma coisa que justifica ela tá estressada, nervosa, te distratando os familiares dela. Mandona, então assim, você não consegue decidir nada, ou mandão, Então nada é conversado, é um manda e o outro obedece na relação, e você vê que aquilo não é legal, mas não tem coragem de abordar, não tem coragem de enfrentar, de ver de fato e levar a fundo isso. Se perguntar para os seus amigos, ler algum livro, perguntar para alguém de referência sobre esse comportamento, se é legal ou não é. Então, assim, aqui a gente está trazendo, alguns casos que você pode estar ignorando. Gente, o que é muito comum, pessoas que tratam mal a sua família, a irmão, os pais, os avós, e você viu aquilo, talvez você pensou, até que eles merecem mesmo, né? Os pais deles são chatos, a mãe dele não, sabe, gente chata, e você justificou aquilo na sua cabeça. Mas, meu querido, minha querida, isso vai voltar lá na frente para pagar, para pedir a conta, né? Se ele trata assim ou ela trata assim os seus familiares, com certeza essa conta vai chegar para você. A não ser que você gaste um dobrado, se impondo, desgastando, colocando limites para ver se isso vai ser confirmado ou não na sua relação. Não, que eu ia dar mais 2 exemplos que a gente separou aqui. Ou a pessoa pão dura, que você vê que não é generoso com ninguém, não é nem generoso com você. Então tem que ser tudo dividido. Você paga aqui porque depois ele te cobra ou ela te cobra. A última vez eu paguei, um negócio meio estranho, meio mesquinharia. Como que vai ser isso no casamento? Que você tem que pensar os gastos tudo juntos, aonde segura, aonde gasta, quais as prioridades do casal. Gente que mantém também relacionamento com o ex.
Meu Deus amado, quantos casos assim, a pessoa saiu do relacionamento, entrou num relacionamento com você, mas continua de papinho, de papinho. Veja bem, gente, não tá falando que você tem que ignorar, excluir da vida, não tem a ver com isso. Mas continua aquele flerte, sabe? Aquele flertezinho. Ou então nós somos amigos. Ele me aconselha, ela me aconselha, como assim? Só que aí tem gente que não se incomoda, mas tem gente que se incomoda e ignora. É desses sinais que a gente está falando hoje. Exatamente. Aquilo que você vê que te incomoda, que não te desce bem, mas você está decidindo ignorar. Não estamos falando daquilo que você não percebe. Estamos falando dos sinais que você vê e você ignora, tá? E para isso a gente quer trazer, né, algumas reflexões. Exatamente. Mas reflexões porque a gente acredita, quando chegam, né, clientes pra gente ou amigos próximos e compartilham esse tipo de coisa, ou então às vezes já compartilha lá no casamento, quer tratar questões do casamento que foram inerentes desse namoro, desse período de conhecer a pessoa, e essa pessoa ignorou esses sinais, a gente percebe que muitas vezes as pessoas não sabem o que dá atenção. Então, papel e caneta na mão, anota aí o que a gente vai te falar. Quais sinais precisam estar atentos? Vocês precisam estar atentos, porque tem sinais que a gente vai falar daqui a pouco que são questões assim individuais de gosto e a gente vai falar isso daqui a pouco. Mas o que a gente quer trazer é quais sinais vocês precisam estar atentos. Esse é o primeiro ponto. Depois, anota aí no seu papel quais sinais que você tem visto de todos esses que a gente citou e pode ter até milhões de outros mais que façam sentido para o seu relacionamento. Anota aí o que você tem enxergado e não está e você está ignorando, né? Exatamente. E se você ignora por quê? O que isso tem a ver com a sua história? Será que não te dá aquele medinho, um aperto no peito que você pensa, putz, se eu ver essa situação vou ter que tomar uma decisão. Como eu não quero me posicionar sobre isso, eu ignoro. E aí, né, deixo passar e vida que segue. Às vezes você tá com medo de ser chamado de chato ou chata, exigente demais. Às vezes você tá ouvindo dos seus familiares, você não para com ninguém porque você quer alguém perfeito. E a gente vai separar já, né, o que seria se realmente você está sendo exigente demais ou se de fato você está tendo prevenção na sua vida amorosa. Se você está atuando a partir de uma prevenção para não viver algo pior no seu casamento. Às vezes você está com medo de morrer sozinha, de ficar solitária aí na vida porque está exigindo muito solitário. Então, esse aí o panorama que a gente quer compartilhar e estamos compartilhando com você para te ajudar nessa escolha desse parceiro, dessa parceira que vocês estão aí caminhando para um casamento. Então nós passamos ao seguinte tema. Vamos lá, já demos uma introdução. Quais sinais você pode ignorar, não é a palavra, mas relevar. Você pode tratar com tranquilidade. Sinais que são questões que envolvem meramente gosto. Douglas, dá um exemplo. Você gosta de frio, o outro gosta de calor. Tem problema? Não, vocês discutem, vão aprender a lidar. Um ano tira férias, vai viajar para um lugar com frio, outro época com calor. E vai conhecer locais diferentes. Até um tema que a gente vai gravar e falar também, que é a questão da complementariedade. Sim. E é um tema lindo, o casal precisa ter complementaridade, ter parceria. Mas são questões de gosto que podem passar. Então, um gosta, como eu falei, um gosta de frio, outro gosta de calor, um gosta de praia, o outro já gosta mais de cidade, um prefere mais campo, natureza, são questões... Um prefere ficar em casa. O outro já gosta mais de rua, comer fora, viajar. Como vocês podem aqui se adaptando? Aqui em casa mesmo é adaptando? assim, né? Essa aqui adora uma rua, adora comer fora. E esse aqui adora comer minha comida, mas quem tem que cozinhar? Eu, porque ele gosta de quê? Leila's Food. É assim que ele chama, vontade de comer Leila's Food. Então, assim, e eu não, o que eu puder, eu quero comer fora. Muito bem, é maravilhoso. Então, gente, a gente tá falando de questões que vão precisar, sim, se ajustar, se ver como complementar, dar o tempo todo para eu ficar em casa, se eu gosto de ficar na rua. Não é saudável para mim, porque não tem a ver com a minha personalidade. Então, como que junto eu posso ficar um pouquinho mais em casa e ele um pouquinho mais na rua? E isso tudo é negociado, né, amor? Negociado. Só que quando há uma parceria e as outras questões que a gente vai falar, dos sinais que não podem ser ignorados, eles são tratados no seu devido lugar,
tratar essas questões que envolvem meramente gosto, gente, fica muito mais fácil. Embora ela prefira a rua, eu gosto muito mais de viajar do que ela, por exemplo. Sim. Então sou eu que tenho que montar as... tá começando a gostar. Mas eu vou montando as viagens e ela só entra, porque se ela tiver que pensar, ela não gosta. Não gosta. Mas só para dizer que isso tudo é muito gostoso de você aprender a negociar. E, por exemplo, quando eu preparo a viagem, levo ela, chega lá, ai que delícia, não me estressei com nada, só vi. Só cheguei. É uma delícia. Então, um gosta... Ai, veio um exemplo na minha cabeça, eu perdi. Disso, de gosto. Um gosta de azul, outro gosta de pintar o quarto de rosa. Vocês vão ter que ver, faz meia parede. Eu adoro filme, Leila já não gosta, por Sim. exemplo. Amo filme, TV, seriado, fui criado assim, gosto muito. Ela já não liga, no começo do casamento, eu não gosto, vamos fazer alguma coisa, quero ir pra rua, mas eu queria ficar em casa vendo filme. Mas, volta pra lá, tudo isso você consegue negociar sem envolver grandes prejuízos, grandes questões. Apesar de a gente ver muitas crises surgindo nessas pequenas coisas. Porque o casal não vai se comunicando, não vai se vendo como complementar, vai se vendo como inimigo. Isso a gente falou também no nosso vídeo do brigar certo. Isso vai minando a relação. Isso vai minando. Então, sim, pode trazer prejuízos, mas não é por conta do conteúdo, mas da forma que o casal está lidando com esse conteúdo, tá? Vamos então partir para os sinais que não podem ser ignorados. E, gente, essa aqui é a parte mais importante de tudo que a gente vai falar aqui hoje. Se você esquecer tudo que foi falado antes, durante, depois, isso aqui a gente quer que você ouça com muito carinho e atenção. Sim. Se você não se enquadra nessas questões, porque também a exigência vem quando a gente quer que o outro seja aquilo que a gente não é. Então, se você se enquadrar nesse tipo de questão aqui, aí você vai buscar um complementar seu. Mas estamos falando com pessoas que não querem viver isso, tá? Então, primeira situação que não pode ser ignorada, situações onde há mentira. Gente, um casamento onde não há transparência, verdade, em que você encontra um ambiente de segurança para se expor emocionalmente, para se expor fisicamente, não dá certo. Até porque você poder confiar na palavra do outro. Não, se ele falou que foi assim, foi isso. E você descansar, não porque simplesmente aquela pessoa disse, mas porque tem todo um caráter de confiança que cerca aquela pessoa. Isso é muito, muito vital, é muito básico no relacionamento. Básico, é fundamento. Então, situações relacionadas à mentira. Se você está aceitando no seu namoro que ela fale que tá que tá chegando em casa, mas ela, na verdade, ela tá indo para outro lugar, vai ser a mesma pessoa que no casamento vai dizer para você que tá gastando dinheiro com uma coisa, mas tá gastando com outra. Outro dia um casal contou pra gente, é triste, mas foi engraçado na hora. O casal contou pra gente que um mentiu pro outro que ia pra casa dormir. Ok, ia pra casa dormir. E quando foram ver que não, os dois se encontraram de madrugada no ônibus indo pra uma festa escondida, gente. Olha que loucura. E como os amigos dos dois sabiam, todo mundo morreu de rir. Mas os dois se encontraram no ônibus junto pra mesma festa de madrugada. E aí, no final, eles não tiveram nem coragem de brigar, porque os dois tinham mentido um pro outro. Então, é isso que eu falei, os dois estão na mentira e leva a vida da forma que quiser. Mas o que a gente tá falando aqui se você tá nessa situação, que seu parceiro ou sua parceira mentem, não dá pra ignorar esse tipo de sinal, porque no casamento isso dificilmente vai mudar, tá? E essa conta cobra. Ainda sobre esse aspecto da mentira, que é um aspecto muito comum nas relações, mentira, falsidade, omissão, coisas não contadas ou mal contadas, quando você ignora e aceita que o parceiro ou a parceira ali do namoro, do relacionamento, ou até mesmo da amizade ainda, mintam porque mentiu para os pais para dizer que estava estando com você. Ao seu benefício. Quando para o seu benefício. Quando a mentira não é contra você, é a favor de você, estar na sua presença, né, fazer alguma coisa para te dar um presente, quando te serve essa mentira. Exatamente. E aí você ignora e você aceita de bom grado porque ela te favorece. Gente, isso é muito sério. Essa conta vai chegar. Não vai hoje ela é bonita, hoje é legal. Hoje, caramba, olha que ela teve coragem, mentiu para poder ficar comigo. Gente, um dia ela mente para ficar com outro também. Então, assim, por isso que a gente tratou lá, né? Como ela trata os pais, como ela trata a família, como ele trata a família, vai voltar, essa conta vai chegar para você. Sim. Então, da mesma maneira, pessoas que são muito enroladas financeiramente,
né, amor? A pessoa toda enrolada financeiramente, então de repente você vê o cara sempre bem vestido, a menina sempre bem vestido. Meu querido, minha querida, da onde veio esse dinheiro? Pergunte isso. Queira saber, a pessoa trabalha, a pessoa não trabalha. No dia de semana, tá todo dia na praia, o dinheiro tá vindo da onde? Quem tá pagando essa conta? Mas como aquilo te beneficia, tá comendo fora, tá te dando um presente bom, você aqui, ó, tá nem aí. Sim. Outras situações que não são possíveis de serem ignoradas nesses termos que a gente está falando. A agressão física e emocional. Gente, quando a gente vai vendo, né, casos de violência doméstica, a gente percebe que lá atrás, no primeiro passo do relacionamento, já havia agressão verbal. Não começa, geralmente, do nada. Empurrãozinho, né, amor? Foi só um empurrãozinho. Bate joga alguma coisa no chão. Um puxão de cabelo mais forte. Então, a agressão física é inadmissível para quem quer viver um relacionamento, um casamento saudável. A agressão é emocional, então às vezes nunca te encostou, mas te humilha, abusa psicologicamente de você. Faz chantagem emocional. Chantagem, manipulação. Não, porque se você não fizer isso, eu termino. Olha como isso é forte. E você começa a entrar nesse ciclo, porque como a gente sempre fala, isso tem a ver com a sua dor básica também lá da sua infância. Então o que está acontecendo aqui é só uma releitura de algo mais profundo. Só que esse tipo de sinal não pode ser ignorado. O que mais? Roubo, isso aí. Foi o que eu falei, da onde veio o dinheiro? Sim. Daqui a pouco você vai dizer, nossa, ele era um traficante de drogas, nunca imaginei. O cara com um carro de 200 mil reais. Sem trabalhar. Sem trabalhar. E gente, não, nunca imaginei, nossa. Abuso no uso de drogas, vícios em geral. Então, essas situações, e se vier algum outro exemplo para você que provavelmente é alguma coisa que você está vivendo ou vê alguém vivendo, anota e perceba. Não deixa de perceber esses sinais, como a gente está falando, pela nossa estrada aí de estudo, de vida, né, de casados, e ouvindo muitas pessoas, atendendo muitas pessoas, a gente percebe que isso causa danos, assim, muito, muito, muito sérios quando você aprofunda essa relação. O outro ponto, quer falar? Fala aí o outro ponto, tô falando muito. Gente, outro fator, então, que não pode ser ignorado. Falando dessas situações onde envolve mentira, né? Roubo, desvio financeiro, enrolo financeiro, a pessoa só vive no especial, cartão parcelado e por aí vai. E, gente, um outro tipo de questão que não pode ser ignorado quando você pensa num passo para a vida 2 mais séria, num casamento. Projetos de vida opostos. Cada um tem um projeto de vida que não é compatível. E isso, gente, precisa ser discutido, pensado. Volto a falar, você, rapaz, menina que está nos ouvindo, e talvez você que está ouvindo já está casado, você pode escolher ficar nesse relacionamento. Mas a conta vai ficando muito alta, principalmente na medida que o tempo vai passando e a rotina invade a relação. Sim. E a gente também vai falar melhor disso. Mas, por exemplo, um deseja ter uma vida pública, ser pastor, ser político, ser famoso, ser um artista, e o outro detesta, né? Um influencer. Hoje em dia as pessoas podem ser influência digital, por exemplo, e o outro detesta a exposição pública. Se ele puder que ninguém saiba o nome dele, dela, ele tá feliz assim, e de repente ele escolhe alguém com esse perfil. E aí você pode estar pensando, só cada um fazer o seu, mas como? Se vocês estiverem indo para um casamento, vocês casarem, tiverem a mesma casa, tiverem o mesmo carro, andarem juntos nos locais, como que um vai ser famoso e você não vai ser exposto de alguma forma? Se for influencer, todo mundo sabe que tem que ficar postando stories, tem que postar a vida do dia a dia. Quem que tá no dia a dia dessa pessoa é você. Então, isso que a gente está dizendo que não são projetos que eles não coincidem, eles se chocam muito. Alguém vai ter que sempre se sacrificar pelo sonho do outro. Veja bem, gente, eu e Leila aqui, a gente é casado e a gente se sacrifica um pelo outro o tempo todo. Sim. Um é base o tempo todo pro outro poder galgar. E isso é ótimo. Aí quem sobe puxa o outro, que vai servir de base, e um vai servindo de base pro outro. Esse é o relacionamento, isso é ótimo, isso é lindo. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando quando, para que um viva a felicidade, o outro automaticamente tem que entrar num lugar de mal-estar, de insegurança, tem que abrir mão total de algo sacrifício. É esse lugar que a gente está falando. Então, outro exemplo. Um quer ter vários filhos, é sonho da vida da pessoa ter vários filhos e o parceiro ou a parceira não querem ter nenhum filho.
tem trauma, tem pavor. Não quer saber de criança. Não quer saber. Como que isso vai dar, gente? Alguém vai ter que abrir muito mão. E o que a gente está falando o problema não é abrir mão, como o Douglas falou. O casamento é o tempo todo isso. É ceder, é você abrir mão. Mas como você abre... Uma coisa é abrir mão de gosto. Então eu vou sair... Hoje eu vou no aniversário, não gostaria não, queria ficar em casa. Mas hoje eu vou no aniversário porque, poxa, meu marido gosta, é importante para ele e tal, ou vice-versa. Outra coisa eu não quero ter filho. Não é um projeto de vida que eu desejo, mas eu caso com a pessoa que é. E depende dos dois. Não dá para ser feito de forma isolada. Então é esse tipo de coisa que a gente está falando. E talvez você que está nos ouvindo pense, só ele sozinho, é só ela seguir a vida dela sozinha. Gente, a prática da coisa não funciona assim. Não funciona. Não funciona. É muito difícil o casamento resistir a isso. Então, até esses casos, por exemplo, de político, pastor, empresário, com questões de adultério. Gente, o cara tá rodando o mundo viajando e a família dele num lugar distante, exposição, questão sexual, tudo isso vai tendo um peso na medida que o tempo vai passando sobre a vida da pessoa muito grande. Então, por exemplo, um outro caso, a mulher quer trabalhar, a mulher quer ser independente, autônoma, essa coisa toda, e o homem, mas escolhe um homem que quer ser o patriarca, quer ser o cara que quer uma mulher dentro de casa, cozinhando, lavando, limpando, cuidando dos filhos. Você pode querer o que você quiser, não tem nenhum problema. O ponto é que você escolheu alguém que detesta isso, que tem pavor a essa ideia de mulher. Gente, isso vira um transtorno. Então agora essa mulher que às vezes é uma médica, uma advogada, né? Com uma carreira às vezes trilhada ali para poder, uma empresária, uma empreendedora na veia. Ela enterra tudo aquilo que ela escolheu. Não foi porque o cara é mau. O cara ele vai achar uma pessoa que quer exatamente isso. Exatamente. Ou a mulher. E tem muita gente querendo os dois lados, né, amor? Exatamente. Então assim, tem gente para querer cada demanda. Tem demanda para todo mundo e tem oferta para todo mundo, vamos dizer assim. Um sapato para cada pé, né? O que não dá é você saber que você tem um sonho de seguir um concurso público que vai te levando para, sei lá, alguma trilha profissional e você escolhe uma pessoa que quer exatamente alguém que seja um suporte em casa ou que não vá tão para longe, que não tenha isso tão delimitado. Então, assim, lembrando daquele vídeo da autorresponsabilização, depois não pode chegar a conta e lá no casamento você trazer uma crise porque vocês estão discutindo um projeto que um quer que você fique em casa, mas você quer ir, você sempre sonhou com isso. Tinha que ter sido discutido lá atrás. Você viu lá atrás. E você ignorou. Exatamente. Se você não viu ainda, converse sobre isso. Qual é o seu projeto de vida? O que você pensou? Porque o meu é esse. Então, assim, isso é fundamental na preparação do casamento. Conversem sobre perspectiva de futuro. Conversem sobre o que vocês desejam fazer financeiramente, quantos filhos querem ter. Ainda que não aconteça, ainda que vocês mudem no caminho. Mas isso precisa ser comunicado, é leal com o outro, saber aquilo que você sonha para sua vida, até porque é autorresponsabilização. Só eu sei o que eu sinto, só eu sei o que eu desejo, só eu sei aonde eu quero chegar. Então isso precisa ser, assim, fundamento também de um relacionamento que quer construir um casamento saudável. E, gente, um terceiro fator que nós percebemos que é muito importante nos relacionamentos: religião. Não dá para ignorar. Gente, não dá para ignorar. Há uma ideia que eu acho enganosa, que é, cara, cada um faz o que achar melhor, cada um escolhe o que quiser para sua vida, mas quando isso aparece na dinâmica da vida de hoje, no casamento, nas decisões, cada um de nós é movido por um valor, cada um de nós é movido por princípios, é regido por valores absolutos que cada um tem o seu, Sim. Que é criado na sua família, e a religião é um fator muito forte. Porque quando a gente fala de religião, a gente fala de Deus. E falar de Deus é falar de algo que é supremo e absoluto. E Deus aqui, né? Você vai falar sobre isso? Pode falar. E Deus aqui, como a gente está dizendo, pode ser sim o Deus cristão, pode ser o Deus que cada um, às vezes é o dinheiro. Quando a gente diz religião, né? É muito nessa proposta de algo que rege a sua vida. Então, norteia as suas decisões, são as pautas das suas discussões. É aquilo que traz culpa, é aquilo que traz leveza. Então, esse norteador, se não for compatível também, gente, vai dar problema no casamento para decidir, porque um decide
se o dinheiro ele apoia ou não. Exatamente. O outro decide se é a vontade de Deus ou não. O outro vai usar outras entidades e por aí vai. Então, cada um tem a sua. Se isso não for compatível na criação dos filhos, gente, a gente não está chegando nem na entrada dos filhos. Só estamos falando aqui do impacto disso na vida dois. Um ora para tomar a decisão, o outro vê quanto vai custar. Imagina. E não que os dois não devam conversar, não é disso que a gente está falando, mas cada um é regido por um sentimento completamente diferente. Eu gosto de pegar essa ideia dos filhos, porque eu acho que fica muito, muito fácil, porque o filho é algo dos dois, né? E aí, por exemplo, um quer batizar porque acredita que... Então, eu tô falando de coisas muito corriqueiras. Um quer batizar porque acredita que é esse o caminho, foi assim que ela viveu, é isso. O outro não. O outro nem se liga nisso, na verdade nem quer, porque acha que se batizar vai conduzir aquela criança, ela não vai poder ter o livre-arbítrio dela, e aí já vai botar a criança no eixo de uma forma que ela não vai poder escolher depois, e já vai ser tendencioso. Olha a guerra que isso vai causar nessa relação. Um vai ter que ceder, e entra naquilo que a gente falou de projeto de vida, que tá lícito os dois. Só que quando junta para decidir sobre um terceiro, que é fruto desse casamento, gente, não tem como. E aí você pode ampliar isso para qualquer decisão daquela relação. Como o Douglas falou, um ora e quer esperar um tempo até Deus falar. O outro vai fazer um sacrifício X, só que aí não bate, porque é o sacrifício... Vocês entenderam, né? Então, esse ponto da religião, né, esse norteador das decisões, é algo que não dá para ignorar. Você pode ver e decidir, como autorresponsabilização, seguir dessa forma. Só que você precisa ter decidido e não levado no automático a ponto de quando chegar o problema, falar, ai, mas eu não sabia, né? Ah, mas por que é assim? E aí você lá atrás já tinha notado isso, mas resolveu, relevar. E a gente tá falando disso de lá atrás porque inúmeras vezes, em especial que sou mais cara de pau, eu sempre pergunto. Leila fica, amor, que pergunta foi essa? Eu sempre pergunto. Vem cá, lá atrás você não viu nada? Não vi. Dependendo de como estiver o emocional da pessoa, ela já resiste logo. Mas se a pessoa estiver num dia legal, mais aberto, ela já abre o coração. Vem cá, lá atrás você não viu isso? Você não reparou? Não vi, tem certeza? Não, tá. Não, aquele dia ele me empurrou, mas, poxa, nem... Foi nada demais, acabou que ele me pediu desculpa, eu deixei pra lá. Até porque, poxa, eu não posso guardar, tem que perdoar. Então, ele me traiu, mas, poxa, no namoro eu vi ele olhando, foi só um beijo com a menina, mas era ex dele, ela tava insistindo muito nele, ele não resistiu, e a gente tinha brigado. Percebe que a pessoa, ela vai ignorando. Sim. E, gente, agora no casamento, ela precisa lidar com essa escolha. E vou te falar uma coisa, casado, vida 2, não tem decisão fácil. Não tem decisão fácil. Você escolheu ficar com aquele namorado, com aquela namorada, que tem vários relacionamentos paralelos, no casamento não tem decisão fácil. Sim. Porque ou você fica no casamento ciente que às vezes a pessoa tem um filho fora do casamento, ou que a pessoa tem vários relacionamentos, várias outras famílias paralelas, e eu conheço casos assim, tá? E aí você tem que escolher, ficar lidando com aquilo, aturando, suportando aquele sofrimento, aquela exposição, humilhação, ou 2, você pula fora disso e tem que sair. Só que, gente, rachar dente, eu lido com divórcio, gente, é terrível, é tenebroso, a dor, o sofrimento, é uma desgraça interna, é uma humilhação diante da família, diante dos amigos. Agora você tem que desfazer os bens, é horrível. E é um mito achar, né, que isso vai mudar. É o que o Douglas está falando. Ele deu duas situações que muito rotineiras também pra gente, que a gente já viu, que a gente já acompanhou, que foi ignorado e lá no casamento a conta chega. E geralmente chega no casamento, que é onde a rotina entra, aonde você começa a ver muito mais defeitos, onde aquela paixão, aquele tesão, aquele negócio, né, super caloroso, vai ganhando uma outra configuração de um relacionamento mais maduro, né, teoricamente mais sólido, né? Teoricamente mais sólido, a paixão, aquele fogo, ele vai mudando de roupagem. Então, não é que vai perdendo, ele vai amadurecendo. Então,
Deveria. Tá Deveria, amadurecendo. exatamente. Então, é nesse cenário que a gente vê que muitas pessoas olham e pensam que vai mudar. Ah, não, ele tá fazendo isso agora, mas quando eu casar vai ser diferente. Ele vai tratar as pessoas com devido respeito. Não, ele vai com certeza colocar limite nas mulheres e aí não vai, né, cumprimentar todo mundo, porque quando a gente casar, eu sei que vai mudar. Ele é pão duro porque ganha pouco. Quando ele ganhar muito, aí ele vai virar generoso. Aí ela vai ser generosa. Como diz um texto da Bíblia, fiel no pouco é fiel no muito. Quem não é fiel no pouco não vai ser fiel no muito. Então, se ela já tá apresentando sinais que pra gente não são possíveis de serem ignorados, pode ter certeza que no muito, que é no compromisso do casamento, dividir problema mesmo, dividir desfrute mesmo. Então, assim, coisas boas, coisas ruins chegam com muita proporção, né? Isso não vai mudar. Então, é um mito que a gente queria também que vocês ficassem aqui. Vocês estão nessa jornada de preparação. Tudo que você vê agora, não ache que vai melhorar após o casamento. Ou você trata antes e vê melhora antes, ou você banca essa decisão de levar do jeito que tá pro casamento. E se por acaso melhorar foi um plus, mas você não pode contar com isso. E, gente, dentro dessa ideia de você pode escolher sim ficar nesse relacionamento, cada um de nós está disposto a lidar com outras coisas que um não está. Então, cada um lida com uma coisa que o outro fala, eu nunca aguentaria isso, né? Tem pessoas que falam, eu nunca aguentaria estar casada com o Douglas, ele gosta muito de conversar. Eu nunca aguentaria estar casada com a Leila, ela não gosta de parar em casa. Gente, cada um de... Eu paro em casa. Você para assim, não sei. Eu amo ficar na minha casa. Na verdade, a gente trabalha em casa full time. Então, assim, fim de semana é sextou! Então, gente, cada um lida com questões que o outro lida bem. Então, talvez você olhe para a pessoa que está aí do seu lado e fala, nossa, é um mentiroso, eu sei que é, mas isso não me importa, eu aprendo a lidar com isso. O outro vê uma pessoa que é enrolada financeiramente e fala, não, vou ajudar. A outra vê um cara que é agressivo, a menina que é agressiva e fala, não tem problema, eu aguento, eu lido bem, isso não me incomoda. Até porque, como a gente falou, faz parte da tua história. Então, se você, por exemplo, veio de uma família onde a violência física e verbal era muito comum, para você isso não é novidade, é estranho não ter. Né? O dia que a pessoa não te agrede, talvez você não se sinta nem amado, gente. Dentro desses dois pilares, né? Ou você repete exatamente o seu padrão familiar, que é isso que o Douglas está falando, ou você vai pegar repulsão, e aí provavelmente esse sinal você vai ver e não vai ignorar. Mas dependendo, né? Quando você ignora, pode ser porque você está repetindo um padrão. É o seu lugar conhecido. E o ser humano, ele busca um lugar conhecido. Então... Continua aí, desculpa só. Não, então exatamente isso, só para dizer que você pode fazer essa escolha, você é livre. Você é livre para decidir aquilo que é melhor e cada um tem a sua história. Sim. Então talvez você queira viver uma vida franciscana no interior do país, ali numa cidadezinha pequena e morrer ali, é um direito seu. Sim. Talvez você queira ir para uma cidade grande, nenhum problema. A nossa proposta aqui para você só é: faça escolha coerente para o seu bem-estar, para o bem-estar do seu casamento, da sua família, dos filhos que virão. É esse o nosso ponto. E pensar, né? Se você não ignora sinais, você tem a liberdade, como o Douglas está falando, de ver qual é o menos danoso. Eu termino no namoro, termino no noivado ou termino um casamento, que Douglas falou, a quantidade de processos internos, emocionais, financeiros, de separação de bens você vai ter que enfrentar. Então, você tem que sempre, eu amo a redução de danos, que é uma política até usada no SUS, né? Eu amo mesmo, aprendi muito sobre isso, eu tento aplicar na minha vida. Qual é o menor dano? Dano, a maioria das nossas escolhas sempre vai ter algum dano. Pode ser muito pequeno, pode ser muito grande, então precisa atuar a partir disso. Terminar qualquer relacionamento, gente, é muito difícil. É triste, dói, mas passa. Como tudo na vida passa. Então, a nossa proposta é que você, ouvindo esse vídeo, você possa decidir se você quer permanecer ou você quer terminar. E é melhor terminar um namoro do que um casamento. E muitas vezes a gente tem medo de terminar um namoro, como eu falei, por dores. Às vezes é a dor de se sentir abandonado de novo, às vezes é a dor de se sentir rejeitado, às vezes é a dor da humilhação,
é a dor da injustiça, é a dor de se sentir trocado. Então, isso aqui falam das 5 dores básicas, a sua dor infantil. Isso aqui, e esse momento, né, do término ou da continuação, fala muitas vezes de uma necessidade de se proteger dessas dores. E se você buscar ajuda, trazer um novo significado para essas dores que todo ser humano tem, não é algo só seu, você pode conseguir tomar decisões de uma forma mais saudável. Você não com a ferida exposta, mas já sabendo lidar com as feridas. Então, esse é o convite também. Busca ajuda. Busca ajuda. Se você está se vendo exatamente nesse ponto, busca ajuda terapêutica, busca ajuda de algum amigo, compartilhe isso com alguém, para que alguém possa ali te orientar. Eu sempre falo da busca terapêutica porque é algo que eu vivi, né? Não nesse caso, mas sempre busquei ajuda terapêutica, foi muito importante na nossa história. Ele fez, né? Eu também, ainda mais a gente estudando bastante a terapia sistêmico familiar, se tornando terapeutas, então foi fundamental a gente passar por esses processos. Então, se você se vê nisso aí, busque ajuda. E gostaríamos de deixar algumas tarefas para você, para a gente caminhar para o fim aqui. Douglas, não consigo, talvez você seja uma pessoa mais desligada e você não consiga visualizar quais sinais você precisa estar atento. Uma dica que eu te dou, pergunte aos seus pais o que eles acham dessa pessoa que você está namorando, que talvez você está aí flertando, interessado, interessada. Pergunte isso a eles, pergunte a amigos queridos, pessoas próximas, pessoas que te amam, o que elas acham dele, dela, tá? Isso é um grande norteador, é um grande facilitador. Normalmente os nossos amigos, as pessoas que estão à nossa volta, elas nos apoiam, elas nos alertam para coisas que quem está apaixonada, ignora, deixa passar batido porque está apaixonado, está vendo o amor, da paixão sexual, aquele desejo todo, muitas vezes ignora que quem não está de um olhar mais frio, mais racional, consegue te dar toques. Sim. Ouça essas pessoas com muito carinho. Outra coisa para você fazer como a gente vem falando aqui desde o início, liste coisas. Se você está aí solteiro, solteira, ouvindo a gente, anota, lista coisas, o que é importante para você. Eu gosto muito dessa visão da programação neurolinguística, que você vai falando algo e aquilo, quanto mais você fala, aquilo vai entrando dentro de você e você vai materializando. Eu acredito que a Bíblia vai muito por essa linha, não talvez tanto quanto a ideia do positivismo ou da PNL, mas essa ideia de como as palavras trazem vida àquilo que a gente acredita. Então, coloque palavras. Eu mesmo, antes de casar, antes mesmo de namorar com Leila, eu fiz uma lista de tudo o que eu queria numa menina. E, gente, veio tudo que eu tinha na minha lista, veio até mais do que eu não queria, mas tinha no coração essa grande mulher aqui ao meu lado. Mas isso é muito sério. E outros amigos, outras pessoas que eu conheço e que fizeram isso também e levaram isso a sério, gente, todo mundo, assim, fala que foi a melhor decisão que tomou na vida. Então, quais sinais você não aceita gente mentirosa, não aceita gente violenta? Quais são as tuas questões? Anote isso, dê valor à tua dignidade, à tua história. Não ignore a tua história para mergulhar num relacionamento com outra pessoa e meio que se deixar ser conduzido como o outro achar melhor, né? Sim, para fechar, eu só quero trazer uma analogia que, estudando psicossomática, minha professora falou, algo que me marcou muito, que tem tudo a ver com esse tema. Que é todas as vezes que a gente tem uma doença no nosso corpo e essa doença, ela não tem sintoma, então é uma doença silenciosa, a tendência é que você vá caminhando para a morte, porque você não tem como saber o que está acontecendo ali. Ela só está, às vezes, desgastando o seu corpo internamente, mas você não está sentindo nada. Mas, geralmente, quando o corpo vai dando sinais, sintomas físicos daquela doença, então é uma febre, é uma dor de cabeça muito forte, é ferida, coisas até ruins, né? Mas são sinais de que algo não está indo bem. E aí você procura um médico, você faz tratamentos, toma remédio. Para quê? Para que você caminhe para uma vida saudável, você cure essa doença que está dentro de você. Então, os sintomas livram da morte, quando a gente fala de doença. Aqui é a mesma analogia.
Os sinais, não ignore os sinais, porque se você está ignorando, aquilo tá levando para um relacionamento que tende a ser muito autodestruidor para você e destruidor para o outro. Mas se você tá vendo esses sinais, se tem pus saindo aí, se tem febre apitando o sinal de alerta, não ignore, porque isso pode poupar muito a sua vida, a sua estrada, as suas escolhas, o seu projeto de vida futuro. Tudo isso pode ser muito impactada por essa área tão importante, tão gostosa, né? Exatamente. Quando se escolhe bem, quando se tem um relacionamento saudável, é uma delícia, a gente ama e por isso que a gente tá falando aqui pra vocês, tá? Então esse é o nosso desejo, te estimular nesse tema, te estimular a viver o melhor relacionamento onde você, o seu cônjuge, seu parceiro, não simplesmente sobrevivam à relação, aguentem, suportem um ao outro, mas um relacionamento no qual você ame estar, te dê prazer, saudade, desejo de estar junto, satisfação. Então se você gostou, se inscreve aqui no canal, curta, comente, compartilhe e a gente está aqui para te ajudar. Se ficou alguma dúvida, chama a gente também no privado. Por aqui pelo YouTube é mais difícil, mas pelo Instagram, também lá no Sala de Casa ou no nosso particular Douglas e Leila, você consegue falar com a gente vai ter muito prazer em te orientar, te dar sugestões e também ideias de sugestão de temas, de vídeo, pode comentar aqui ou pode mandar pra gente no privado. Algum tema que vocês querem que a gente fale, a gente adora saber sugestão, né? Porque nos dá ideias aí que possam interagir com vocês e também falar aí o que vocês querem ouvir de certa maneira com a nossa bagagem profissional e nossa bagagem pessoal e como casar. Exatamente. É isso, um beijo, tchau, gente!